Olá, bem-vindo à sua aula número 134 de programação em Python. E nessa aula a gente vai falar sobre o módulo CSV. Então, o módulo CSV é justamente para lidar com arquivos especiais, que são arquivos do tipo CSV. E o que tem de importante nesses tipos de arquivo? Então, até agora a gente viu como armazenar dados no formato Pickle, no formato Shelf, num arquivo de texto, entre outras coisas. Só que todos esses formatos são formatos que são bons para nós, programadores. Por quê? Porque é uma maneira simples da gente acessar esse dado. Agora, a maneira que é boa para a gente acessar os dados, normalmente não é boa para um cliente ver os dados. Então, quando o seu programa tem que liberar dados, liberar resultados num formato que o cliente consiga ler, aí você já precisa de uma forma mais sofisticada de apresentar esses dados. Então, uma forma sofisticada e extremamente simples de fazer isso são usando arquivos do tipo CSV. Se você não conhece arquivos do tipo CSV, arquivos do tipo CSV são simplesmente como um arquivo TXT qualquer. A única diferença é que você separa eles por vírgula. Assim, então, por exemplo, isso cria um arquivo CSV. E eles têm a extensão .csv em vez de .txt, e eles conseguem ser lidos pelo Excel. E o que acontece? Cada divisão feita pela vírgula equivale a uma célula no Excel. E aí, por isso, você consegue ver no Excel no formato de tabelas, o que é muito melhor do que ver no arquivo TXT. Então, isso permite a você um tipo de formatação melhor do que usar a formatação que a gente está acostumado. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como criar um arquivo CSV. Então, usando Python, criar um arquivo CSV é uma tarefa bem simples. Então, o que eu faço? Eu abro um arquivo no formato write, que é aquele formato que a gente já conhece. A única coisa é que o nome do meu arquivo vai ter a extensão .csv. A segunda diferença que tem é que a gente vai criar um writer. Writer é um objeto do módulo CSV, que você está vendo que eu importei aqui. E é ele que vai permitir você colocar textos direto na maneira CSV. E aí, para isso, eu chamo o writer, o método writeRow. E writeRow recebe uma lista ou uma tupla, e essa lista ou tupla vai ser colocada numa linha. Então, uma linha da minha tabela é dada pelo writeRow, e aí você está vendo que eu coloquei uma tupla aqui. Essa primeira tupla é o título das colunas das minhas tabelas. Então, no caso, eu vou ter uma tabela que tem o título, nome, idade, sexo. Depois eu coloco cada um dos elementos na minha tabela. Lucas, 15 anos, masculino. Luana, 16 anos, feminino. João, 15 anos, masculino. Então, o que a gente vê? A gente vê essa tabela.csv, que eu posso abrir usando o LibreOffice. Eu tenho que usar Unicode do TF8, enfim, para conseguir ler a minha tabela efetivamente. E aí eu vejo aqui a minha tabela, nome, idade, sexo. Eu acho que deve estar difícil para ler, inclusive. Vou aumentar o tamanho aqui. Que é justamente com os dados que eu coloquei. Lucas, 15 anos, masculino. Luana, 16 anos, feminino. João, 15 anos, masculino. Certo? E o que a gente vê na saída do meu programa? Nome, idade, sexo. Lucas, 15M. Luana, 16M. João, 15M. E por que a gente vê isso? Nada mais que eu chamei open no módulo read, que é a mesma coisa que o módulo RT, por sinal, e chamo o método .read dos objetos do tipo file e simplesmente imprimo como se eu estivesse lendo um arquivo TXT qualquer. E aí o arquivo que eu leio efetivamente é nome, idade, sexo com separação por vírgula. Por quê? Porque se eu ler essa tabela usando o gedit, eu vou ver justamente isso. Certo? Então, o separador especial dos arquivos do tipo CSV é o vírgula. Eu posso mudar esses separadores específicos.
Não vou mostrar como fazer isso porque eu nunca vi muita necessidade de fazer isso. Mas na documentação do módulo CSV, que é super curta, por sinal, você pode ver como fazer isso. Além de eu querer escrever, eu quero ler os meus arquivos CSV. E para ler os meus arquivos CSV, eu posso usar esse open.read ou eu posso ler de uma maneira específica, ler linha a linha da minha tabela. E para isso, eu uso um leitor, que também é um objeto do módulo CSV, que é o objeto reader. E o reader também vai receber um arquivo a ser lido, e o reader é um objeto iterável. Então, eu posso ver cada uma das linhas que está contida no meu leitor e imprimir essa linha, certo? Daí, por isso, você vê aqui uma lista com cada um das linhas que existiam no na minha tabela. Só que você vê que cada uma das linhas é uma lista, certo? Então aqui ele já organiza as minhas linhas de lista. E qual que é a vantagem de você ler pelo reader e não ler pelo read normal? É que se eu quiser modificar o objeto que está, por exemplo, na linha 1, coluna 2, eu posso procurar no meu reader usando indexação, certo? E aí eu consigo mudar mais facilmente a minha tabela, certo? Então é uma forma mais fácil de acessar os conteúdos da sua tabela. Veja que eu não falei, mas está incluso nos arquivos normais, que eu fecho cada um desses arquivos. E, por fim, eu posso adicionar informação ao meu texto. E adicionar informação ao meu texto é simplesmente abrir ele no módulo append e usar o writer normalmente. Então, o writer para ele não faz diferença se está no módulo write ou no módulo append. Ele vai escrever no final do seu arquivo cada uma das linhas, quando eu chamar o write row. E aí, por isso, você vê que agora, quando eu abro no LibreOffice, você vê que ele adicionou, aqui você vê que ele adicionou Luciana, de 19 anos, sexo feminino, e o Felipe, de 13 anos, sexo masculino. E também, não, o João já estava aqui, só adicionou essas duas linhas aqui, que foi o que eu vi aqui. E também, quando eu abro meu arquivo e leio ele novamente, eu estou lendo ele com as linhas que eu adicionei. E é isso. Então, para compensar a aula comprida que a gente teve, que foi a 133, aqui vai uma aula super curta, que é sobre o módulo CSV. Você tem exercício para a aula de hoje. O primeiro exercício é um exercício simples, só um exercício de fixação, que é criar uma tabela cujo a primeira coluna seja uma coluna de grau Celsius e a segunda coluna seja uma coluna de grau Fahrenheit. E aí você tem equivalência de um número para outro. Então esse é um exercício simples de fixação. O exercício 2, por outro lado, já parece um exercício de um programa real, porque é comum, muito comum nos programas que você for fazer, você precisar ter uma saída de dados do seu programa. E essa saída de dados, se você pode usar o módulo CSV. Então aqui, para você inclusive usar os dados do último o que você aprendeu no último módulo, que foi de execução paralela, você vai criar um simulador simples de um sistema de manufatura. Esse sistema de manufatura consiste em simplesmente pegar uma máquina e essa máquina vai processar determinadas matérias-primas e essas matérias-primas vão ser convertidas em produtos. E o que acontece? Você tem uma fábrica que funciona, na verdade, 18 horas por dia. Nessa fábrica são 60 peças a serem produzidas por hora. Existem 3 máquinas para produzir as peças. Cada máquina só pode processar uma peça por vez. Cada máquina leva 2 a 7 minutos para produzir uma peça. E cerca de 80% das vezes a peça é feita com sucesso. Então tem aí 20% de chance de falhas. E o que você vai fazer? Você vai simular esse sistema, mostrando as máquinas executando em paralelo e mostrando essa produção de peças. Então tem 60 peças para serem produzidas. Então 60 peças entram numa fila, cada uma das máquinas podem
produzir essas filas. Então aí você pode usar tanto o módulo threading, quanto o módulo thread mais antigo, quanto o multiprocessing para fazer essa simulação. Você escolhe o que você preferir. Só que o que você vai ter que devolver? Você vai ter que devolver alguns dados da simulação do sistema. O primeiro é o número de peças a serem produzidas que foram geradas, o número de peças processadas com sucesso, o número de peças falhas e o número de peças que ficaram na fila. Depois você vai devolver o número de peças produzidas em cada máquina, o número de peças falhas em cada máquina, o tempo médio de processamento e o tempo médio de processamento de cada máquina. E é isso. Então, esse exercício é um exercício que eu recomendo que vocês façam, porque é um exercício de um programa real que vocês poderiam fazer. Certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.